Boa noite, pessoal. Antônio Júnior é um amigão, não é? Nós trocamos algumas informações, conversamos por vezes. Quando a gente abençoa alguém, que venha de retorno para a gente, porque a melhor coisa é poder dar do que receber, não é? Poder abençoar. Isso é bênção do Senhor. Eu quero agradecer ao meu amigo Bruno Festas pelo convite, esse grande homem. Percebi aqui a admiração de todos vocês por ele. E tem alguma coisa que é importante na vida de cada um de nós, que é o reconhecimento. Reconhecimento não é algo que a gente conquista assim facilmente, né? Reconhecimento não é alguma coisa da ordem do que se fala. É o que se fala, mas é também o que se vive. E é mais do que se vive do que se fala. Então, agradeço o Bruno, também agradeço ao pastor Marcos por poder ter, assim, propiciado esse momento para nós podermos estar juntos aqui e nós conversarmos sobre este tema, que é o tema da saúde mental, para pastores. Eu acho que eu posso ajudar um pouco vocês. Eu vou falar por quê. Primeiro, porque eu sou gente como vocês. Então, por ser gente, compartilho, não é? Segundo, porque sou pastor como vocês. Sou pastor há esse período de 36 anos. O meu amigo, pastor Israel Belo do Azevedo, uma ocasião, ele falou para mim o seguinte, que igreja é praticamente tudo igual, só muda de endereço. Então, as vivências são bem semelhantes. Posso ajudar também vocês um pouco, porque pela formação, depois de ter terminado o seminário, poder estudar um pouco e avançar um pouco, e atender um pouco, enfim, ouvir um pouco. Um movimento que eu tenho tido nesses anos de Deus coloca no meu coração e por vezes eu procuro um colega, ou então alguém que eu não conheço, mas que alguém comenta comigo, de poder estar junto, de poder pagar almoço. Então, estar com a pessoa que está precisando pagar almoço, com ele ali várias vezes, e poder, assim, o escutar. Tá? Tem o José Maria aqui também, pastor José, que é um amigão grande mesmo, de longa data, tá? Pastor Gilson Bifano, não sei se ele está por aí, está vindo da Bahia, ficou de poder estar aqui. Então, uma coisa que eu quero aqui deixar claro é porque meu nome foi mencionado na posse do pastor Michael lá na PIB de Curitiba. Meu amigo Jeremias Pereira, ele mencionou o meu nome, não sei quantos assistiram, estiveram lá, falando de um pastor baptista, que ele diz assim, eu até então sabia que pastor pentecostal tinha visão, mas um pastor baptista ter visão, isso eu nunca poderia imaginar. E Deus usou um baptista para poder ligar para mim. E ele lá deu a narrativa dele, né? Sabe como é que Jeremias Pereira é, na narrativa que ele tem. Mas o fato é o seguinte, é um amigo em comum aqui, do Antônio Júnior, de alguns também, e na época da pandemia foi muito difícil para todos nós. Quando começou a pandemia, não sei como é que você lidou, mas conversando com alguns colegas, o sentimento é semelhante. O meu sentimento foi o seguinte, e agora, como é que a igreja fica? Olha que estupidez, que a igreja não é minha, não é sua, como é que ela fica? Fica bem, né? Então, como é que fica a campanha de missões? Nós temos vários missionários. Aí, aquilo me tomou de uma certa angústia. Eu comecei a produzir várias ações para poder gerenciar aquilo tudo, e Deus foi dando graça. Todos nós nos viramos aí nas lives para poder realizar e dar continuidade. Deus deu graça lá na igreja do Lins, louvado seja o nome dele. Mas eu sonhei realmente com Jeremias. Sonhei, mas não tinha nada demais no sonho. Não sonhei que ele estava passando mal, não sonhei que ele estava infartando, não sonhei nada disso, né? E se ele conta, essa é a história dele, tá? Eu sonhei com ele, tá? Sonhei com ele. E Jeremias é um cara difícil de acessar. Passei mensagem e ele não respondeu. Aí foi numa quarta-feira, foi na sexta-feira, eu sonhei com o cara de novo. Aí quando foi no sábado, eu, às vez por outra, ligo para ele, mas em geral ele não atende.
não é? E aí, neste sábado, eu liguei, ele atendeu. Aí eu falei assim, Gerê, meu amigo, estou ligando para você porque eu sonhei com você 2 vezes, cara. E aí, como é que você está, não sei o quê, e foi só o gatilho, né? Para ele poder falar, estou mal. Aí eu estou falando o que ele já falou, né? Não estou aqui, estou mal, não sei o quê, e vivendo uma crise na área emocional. Eu ouvi o Gerê. Aí depois eu falei assim, Gerê, meu filho, procura um psiquiatra, cara. Procura um médico. Procura uma terapia. Mas, Ailton, o que vão pensar de mim? Dane-se o que vão pensar de você. Isso aí não é questão agora. Procura. E ele, então, relatou lá na PIB de Curitiba que Deus usou um pastor batista. Mas Deus usou já até uma mula, né, gente? Então não tem muita vantagem nisso. Vamos falar sobre a questão da saúde mental. E eu quero fazer 2 articulações aqui sobre a questão do cuidado. Porque nós estamos encaixados, se é que posso falar assim, dentre aqueles que, entre aspas, profissionalmente, porque pastor não é profissão, mas que são da área do cuidado, cuidam de pessoas. Então, quero compartilhar 2 textos que vão falar de cuidado, para nós articularmos esses 2 tipos de cuidados. Primeiro é esse aqui, vamos ler todos juntos? Apacentai Vocês entenderam bem isso aí, né? Acho que todos nós entendemos bem esse texto. Então, fala de cuidado. Essa tela é tão boa, a gente poder olhar aqui, dá até uma luminosidade muito forte. Tendo cuidado dele, tendo cuidado do rebanho. E vocês estão aqui, e vocês têm se dedicado no cuidado do rebanho. Fico feliz em ver o pastor, 24 anos de idade? 27, mas tem rostinho de 24, tem rostinho até de menos. Louvado seja Deus, bom ver outro pastor também já de mais experiência, gente que se dedica a cuidar de pessoas, disso que todos nós sabemos que está ligado a cada um de nós, tá? Mas tem um outro tipo de cuidado, que tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Volte para quem está do teu lado e fala assim, se cuida. Porque se você não se cuidar... Peraí. Vamos organizar a bagunça. Vamos organizar. Volta para quem está do teu lado e fala, se cuida. Porque se você não se cuidar, sabe o que vai acontecer. Então, são 2 líderes do Novo Testamento falando sobre cuidado. Cuida do rebanho e cuida de ti mesmo. A pergunta que não quer calar: vocês têm se cuidado? Quem aqui em sã consciência, pastor não mente, pelo menos corriqueiramente, quem aqui em sã consciência, verdadeiramente perante Deus, pode dizer assim, eu me cuido? Levante a mão. Fica com a mão levantada. Agora fala assim, Senhor, misericórdia para esses que não se cuidam. Aí Deus é quem sabe se você está se cuidando mesmo, tá? Se você tem cuidado da sua saúde, se você tem cuidado da sua vida emocional, da sua vida espiritual. Nós lidamos com o sagrado, mas não necessariamente sejamos consagrados.
Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, conversando com o pastor Lavo Feijó, eu convidei para falar no encontro de casais, e eu falei assim, Lavo, eu iria falar um mês depois no encontro de pastores da Carioca. Aí eu falei, me dê uma dica, o que eu posso falar para pastor? E aí ele falou o seguinte, diga uma coisa só para os pastores, diga para eles, para que eles não leiam a Bíblia para pregar, que eles leiam a Bíblia para eles e preguem a partir disso. Entende a diferença? Uma coisa é ficar folheando a Bíblia para poder pregar, e aí tem aquela piadinha velha daquele pastor mal acostumado, que não tem ninguém aqui que faz isso, que fazia tudo no final de semana, nos 45 do segundo tempo, ele pensava no sermão. E ali ele não tinha muito assim criatividade ou muita inspiração. O que ele fazia? Pegava a Bíblia e orava, Senhor, eu vou abrir, e onde colocar o dedo, eu vou pregar. Aí ele fazia isso e fez isso, deu certo durante muitos anos, muito tempo. Até um domingo, em que ele, agora, Senhor, mais uma vez, não tive tempo essa semana, o Senhor sabe. Aí, pum. Aí o texto é, Judas suicidou-se. Aí, não, esse tema é muito pesado. Senhor, esse não, de novo. Agora, a segunda vez. Aí foi lá e pum, vai e faz o mesmo. Aí ele falou, não, tá aí, não, também não valeu. Senhor, terceira vez, hein, terceira tentativa. Tchum, e o que tens de fazer, faça-o depressa. Aí nunca mais ele usou mais esta metodologia. Então é bom nós lermos a Bíblia no nosso cultivo devocional. Anotar, rabiscar, grifar. Aprendi com o pastor Jerriqui a nós termos um celeiro de sermões. Então, seja quem for que estiver falando, hoje a gente tem um celular, mas que escrever, e eu tenho muitos sermões anotados. Muitos. Né, que o irmão está falando, o outro pastor está falando, me vem uma ideia, eu vou lá e escrevo. Estou lendo a Bíblia, me vem uma ideia, eu vou lá e escrevo. Então, podemos ler para nós mesmos. Vamos então fazer a articulação entre o cuidado do rebanho e o cuidado de si. Porque tem muito pastor assim, assombrado, assustado com a própria sombra. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. E essa sombra são os pensamentos, são as cobranças. Porque, por vezes, nós achamos que somos diferentes. Não, nós somos diferentes. Mas não somos melhores. Não somos melhores. E aí temos uma dificuldade de podermos lidar com a questão da ordem das nossas emoções, lidarmos com os nossos desejos, lidarmos com a nossa sexualidade. Este mês lá na igreja, adotamos a seguinte ênfase para o mês da família: sexualidade com santidade. E a mensagem que eu preguei domingo passado foi sexualidade com santidade, uma análise no livro do Cântico dos Cânticos. Porque lá fala de amor, de um amor sensual, fala de contorno, né? Fala dos seios da mulher, fala de outras partes também, né? Implicitamente. Está lá colocado. E aí, para poder, então, dizer, sexo não é pecado, desejo está em cada um de nós. O pecado que entrou no mundo distorceu tantas coisas em nós, e dentre elas a questão do desejo sexual. Então tem muitos pastores assustados com a sexualidade, atrás do computador, fixados na pornografia. E a pornografia, ela é um vício, como outros vícios. E nós somos bons para podermos apontar os vícios, para podermos, na verdade, nós somos bons demais para inculcarmos a culpa na mente das pessoas. E esse ato de inculcar a culpa na mente das pessoas está muito ligado à culpa que está dentro de nós. E nós transferimos, né, inconscientemente para os outros.
Por que uma pessoa se deixa levar pelo vício? Domingo, uma irmã da igreja, amada, sincera, crente, fiel, ela vem chorando para mim, o esposo dela, também crente, mas lida na vida com o problema do vício. E de sábado para domingo não passou em casa, domingo de manhã ela tem a notícia que a assistente social da UPA liga para ela: a senhora conhece, disse o nome do esposo? Conheço, então vem cá no hospital que ele está aqui. E ela foi lá, e o cara todo arrebentado, entubado, todo arrebentado, não sabe o que aconteceu, né? Então, o vício, ele tem a ver com pecado, tem a ver com sem vergonhice, mas ele tem a ver muito com ansiedade. Muito com ansiedade. Uma pessoa mobilizada, tomada pela ansiedade, tomada pela angústia, nós precisamos encontrar um escape. Encontrar um escape. A sexualidade é uma forma de escape. E a pornografia é uma forma de escape. Então, se você lida com o vício da pornografia, eu não quero ficar te culpando sobre isso, mas te chamar a atenção para o que pode estar em você causando esta ansiedade, causando esta angústia, causando este sentimento que te leve a poder buscar este tipo de escape. E poder, então, falar um pouco sobre isso. E essa questão nós nos deparamos quando, por vezes, tomamos conhecimento de um colega que ele caiu, que ele adulterou, que ele deixou o casamento, e achamos isso uma coisa do outro mundo. E não é do outro mundo, em especial quando nós encontramos no Velho Testamento lá rasgado a situação de Davi. Então, da queda de Davi. E aí, quando uma pessoa cai, e a questão para poder cair, conforme diz a Bíblia no Novo Testamento, se alguém... Não, a Bíblia não diz se está de pé. Pensa que está em pé. Tem a presunção de estar em pé. Tem a presunção de isso não acontece comigo. Disso é só com ele, não comigo. Pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, são situações e fantasmas que perseguem por vezes o pastor. O casamento não está bom, a relação sexual dele com a esposa não está boa, outras situações, aí começa a embolar pé com cabeça e algumas outras coisas vão ocorrer e entra-se nessa situação de viver correndo assustado. Pesquisa recente nos Estados Unidos revelou que 26% dos pastores já enfrentaram doenças mentais. Não tem um dado preciso, não tem muita coisa de pesquisa aqui no nosso país. Eu penso que até, por exemplo, nos nossos seminários, Seminário do Sul, Seminário do Norte, as coisas tradicionais, a gente pecou na história do tempo em não ter investido em pesquisa. Não ter investido em pesquisa. Ficou numa formação de teologia, de pastor, mas, ou seja, isso cumpriu muito o papel em um tempo onde terminava uma turma, não é? Todos eram já consagrados hoje também, mas são realidades diferentes. E como que nós carecemos de pesquisas? Para que nós possamos ter uma compreensão sobre com quem que nós estamos lidando, não é? Que tipo de tema nós vamos dar na palestra, como que nós precisamos atentar para os dados que nós temos das pesquisas convencionais, para que nós possamos saber que tipo de mensagem nós vamos pregar. Porque a mensagem que vai ecoar, além, claro, sem dúvida alguma, de ser aquela que vem indicada por Deus, claro, disso é ponto básico, mas é aquela que, de certo modo, toca na realidade daquele povo, daquelas pessoas. E às vezes parece que nós estamos pregando alguma coisa que não tem a ver com a congregação, não é? Até para poder falar da santidade, nós falamos da santidade como sendo alguma coisa que nunca
tivéssemos afetos à não santidade. E a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Então, se fala enchei-vos do Espírito, é porque se fica vazio do Espírito. Se esvazia do Espírito no trânsito, está assim de pastor e de crente que se esvazia de Espírito no trânsito. Teve uma ocasião, o Lécio me contou essa, que teve 2 carros no trânsito, colidiram. E aí os 2 motoristas saíram e começaram a discutir um com o outro, a brigar, né? Quase às vias de fato. Aí passou um gaiato, olha aquela briga, aqueles 2 ali, mas olha, no carro dele está glória a Deus, e no carro do outro está o aleluia, e o aleluia brigando com glória a Deus, e o glória a Deus brigando com aleluia. Eu me recordo, há muitos anos atrás, antes de estar na igreja do Lins, tinha lá um diácono chamado Carlinhos, muito meu amigo. E aí, então, eu estava descendo a Vilela Tavares para ir para a igreja onde eu era pastor, era Filha de Sião, e carro chato, buzinando. E eu dava espaço e ele não passava. Aquilo foi, né, crescendo dentro de mim. Aí, quando eu vi que não passava, eu peguei, parei o carro, baixei o vidro, e vocês pensam o que eu ia fazer? Quando eu olhei, ele falou, pastor. Aí eu falei para o Carlinhos, você nunca mais faça isso comigo. Porque qualquer um pode, certo? Ter os seus momentos ali, tá? O Dino Wilson, conheceu Zé Maria, o Dino Wilson? Você conheceu o Dino Wilson, que era de música do Seminário do Sul? Dino Wilson era uma figura, missionário americano. Ele tinha um Monza vermelho, e uma vez eu chamei para ele lá na Filha de Sião, e ele falou para mim, pastor, quando eu estar nervoso, eu fechar o vidro do carro, e eu fico falando alto, e às vezes eu falo até palavrão. Não é exercício para ninguém fazer, né? A questão é as nossas passividades. Mas, enfim, falando de pesquisa, essa pesquisa tem essa fonte, tá? E podemos tirar alguma referência daqui no nosso país. Agora, uma daqui da nossa realidade, mas dos nossos primos presbiterianos. 5% dos pastores apresentam possibilidade para desenvolver o burnout. 55% para os casos em que o burnout se encontra na fase inicial e 38% em que o burnout já começa a se instalar. Se é 5% entre os presbiterianos, que vocês sabem como é que nossos primos são, né? Tudo organizadinho, tudo direitinho, tudo. Jeremias é o fora da curva do negócio ali. Quantos por cento nos batistas? Uma ocasião eu estive aqui falando, acho que foi numa oficina para pastores, eu quero aqui fazer essa correção, acho que vocês não vão lembrar disso, mas eu estava iniciando na faculdade, falei, porque o burnout, eu me referi ao burnout como sendo o nome de uma pessoa. A estupidez. Não, burnout é síndrome da queimação. Da queimação. O corpo vai queimando, de ser consumido. Já se sentiu assim? Quando acaba o culto de domingo à noite, você chega em casa, como é que você se sente? Normalmente, tudo correu bem, tudo tranquilo, mas não tem uma coisa de... Eu estar falando aqui para vocês, vocês estão sugando um pouco das minhas energias. Falar para a congregação, então tem toda aí, e tem as emoções que estão envolvidas ali, tem a pessoa que vem à frente chorando, tem aquela que te procura depois do culto, e somado a outras coisas, burnout, que pode ser uma porta de entrada para a depressão. Inclusive, eu estive como pastor há muitos anos atrás, também presbiteriano, não vou falar mal dos presbiterianos não, mas ele é um cara, gente boa demais, mas estava sofrendo muito no ministério, porque estava com a síndrome do burnout. E aí isso o levou até a poder deixar o ministério. Ao anjo da igreja,
se cuida, varão. Ao anjo da igreja, conhece essa expressão? Essa expressão que aparece lá, então, no texto de Apocalipse, ao anjo da igreja. E aí, então, nós nos deparamos com irmãos que bondosamente falam assim: pastor, o senhor é o anjo da igreja. Né? E nós ficamos cheios. Dá vontade até de voar. Tá? Ao anjo da igreja. Esquecemos-nos do anjo enquanto sendo mensageiro, sendo uma pessoa, sendo alguém que é da ordem de um curador que é ferido. Ultimamente eu tenho me interessado pela filosofia e vou lendo, gosto da mitologia. E aí tem a história em que fala desse mito, né? De Quiron, metade homem, metade cavalo, força de cavalo, cabeça de homem. Às vezes nós trabalhamos para burro, não é? Mas com a cabeça. E aí então, diz a história que Apolo tem um filho, que é um filho ilegítimo, a esposa de Apolo pula a cerca, a mitologia faz todo um emaranhado nisso. E aí, então, quando a esposa morre, Apolo se dá conta de que ela deixou um filho desse relacionamento e ele vai, então, entregar o filho para poder ser cuidado por Quiron. Quiron é um deus, mas ele é um deus ferido, porque acidentalmente ele foi atingido por uma flecha venenosa que abriu uma ferida nele que nunca se fechava. Quiron, então, vai educar o filho de Apolo, que é Esculápio, que é Asclépio, e é o símbolo da medicina. Se tornou o símbolo da medicina, o Asclépio. E Quiron e Asclépio vão entender do sofrimento das pessoas, porque eles sofriam. Em especial, Quiron vai passar para Asclépio a questão do cuidado com o outro, porque ele sofria dentro dele. Observem bem que os melhores sermões que nós pregamos são aqueles que nós pregamos para nós mesmos. São aqueles que têm a ver com a nossa realidade. São aqueles que apontam para as nossas fragilidades. Observem, então, que esses sermões, com a graça do Senhor, eles alcançam, então, o coração das pessoas, porque há identificação. Há de se ter uma identificação na mensagem. Há de se ter uma identificação na explanação. Há de se ter uma homilética, sim. Tem que se ter uma exegese, sim. Mas tem que ter uma identificação. Está falando para uma pessoa. Está falando para alguém. Se fala de medo, está falando para alguém que sente medo. Pastor G.R. compartilhava que as melhores ilustrações são aquelas que nós tiramos da nossa própria experiência e não daquelas que nós vamos pegar nos livros, né? Quando estava no seminário, comprava os livros de ilustrações para poder fazer. E aí eu ouvi um pregador, uma ocasião, até sei o nome dele, mas não vou falar, né? Que ele contou, não, vocês conhecem, não vou falar. Aí, que ele falou, e aí, meus irmãos, Deus está usando, e deu a ilustração de um violinista tocando violino, como é que Deus usa, e aí, o violinista tocando violino, e arrebentou uma corda. Conhece? E ele continuou tocando com as 3 cordas, e arrebentou mais uma corda. E ele continuou tocando com as 2 cordas e arrebentou mais uma corda. A minha cabeça, que na época era de seminarista, e seminarista não é gente. O violino tem 4 cordas, não é isso? Não é? Aí eu falei assim para mim, se arrebentar a 4ª e estiver tocando, não é de Deus. E aí, meus irmãos,
Ele continuou tocando e arrebentou a quarta corda, e ele tocou sem as cordas, ou com a quinta corda. Eu falei, meu Deus do céu, só tem 4 cordas, como é que agora vai tocar? Pegou no caderno, pegou, não é? E foi lá para poder falar. As melhores ilustrações são aquelas que nós tiramos da nossa própria vivência. Então, ao anjo da igreja, somos nós, curadores que carecem de ser curados, cuidadores que carecem de ser cuidados, ok? Entende isso? Isso cabe para o irmão que estava aqui há pouco com 27 anos, para o pastor que é aqui no auge dos seus 85 anos, isso cabe para você que é pastor de uma igreja que tem 10 membros, isso cabe para o pastor que é pastor de uma igreja que tem trocentos mil membros, isso cabe para todo e qualquer executivo da convenção, para toda a gente que se acha. Todos são curadores feridos. Todos são que nem Naamã, que trazem lá as suas mazelas. Todos nós. E aí, então, Quiro nos mostra essa mensagem. Eu tenho lá na igreja um irmão, ele veio de um país da África, eu esqueci agora o nome do país, ele está cursando medicina aqui. E ele falou algo bem interessante numa aula que ele teve de medicina, em que o médico falou, para que vocês prestem atenção para quando chegar um paciente se queixando de uma labirintite, vocês não falarem que é frescura. Não sei se tem médico aqui entre nós, mas às vezes você vai ao médico e ele não te dá atenção, isso é frescura, não entende o que você está sentindo. Aí o professor fez lá um exercício que põe um líquido no ouvido, que faz com que a pessoa, o aluno, sinta como se fossem os mesmos sintomas da labirintite. E aí fica zonzo, Aí ele falou assim, é assim que aquele cara que vai no consultório buscar ajuda está se sentindo. Isso tem a ver com a gente em gabinete pastoral. Isso tem a ver com a gente nos atendimentos. É claro que a gente não pode misturar pé com cabeça para poder falar, eu sei que você está sentindo, inclusive. Eu estava andando na rua, e aí, não estou embolando aqui, mas uma pessoa que eu falei assim para ela, não, foi no hospital psiquiátrico. Eu fiz estágio no hospital psiquiátrico. 2 historinhas para vocês. Essa eu vou segurar aqui, se eu me esquecer, vocês me recordem. Eu atendi no hospital psiquiátrico uma senhorinha com cabelos brancos, eu acho que o José Maria conhece essa, o pessoal aqui da aula para os pastores que não eram inocentes, ouviram lá. Cabelo branco, mas muito bonitinha, que foi levada pelo filho. E eu estagiava na enfermaria de acolhimento à crise do Hospital Pedro II, Nício da Silveira. Um andar, 30 pacientes de um lado, 30 do outro lado, andavam para lá, para cá. Eu nunca vi tanta gente cantando hino, lendo a Bíblia. Não, verdade. E aí, então, essa senhorinha tinha uma sala de convivência e aí a orientação era o seguinte, se aproxima do paciente para poder ver se tem algum contato. Eu me aproximei dela e ela puxou conversa comigo, ela falou assim, doutor, não era e não sou doutor, meu filho falou que vai pedir a mão da noiva dele em casamento. O que o senhor acha? Não, doutor, porque quando ele nasceu, eu perguntei para o médico se ele era perfeito. Tem 2 pés, tem 2 mãos, tem 2 olhos. Ele é perfeito? O médico falou que ele tem 2 mãos, 2 pés, ele é perfeito. Ele tem 2 mãos, para que ele quer mais uma? Aí começa a ficar engraçado, né? Mas a associação livre que ela faz, o senhor não acha que esse negócio de matrimônio, manicômio, pandemônio e demônio é tudo a mesma coisa? Quando ela falou isso, eu ali fiquei confundido com um paciente psiquiátrico, porque eu ri muito. Aqui entre nós, não acontece por vezes? Matrimônio, manicômio. Você já ouviu falar de motim manicômio?
Preste atenção. Só os loucos não se unem. Cada louco tem seu delírio. E não se mete com o delírio dele que ele briga com você. Pandemônio. O deus Pan que ficava na estrada aterrorizando os viajantes. Já teve isso na sua casa, desse climão de, né, aquela coisa horrível? Demônio. Não é? Quando se chega naquela situação de cristalização que não tem jeito, aquela queda de braço que fica ali, aquele negócio ranhento. Bom, mas não era isso que eu queria contar. O que eu vou contar agora é o seguinte. Essa foi o plus, né? Para vocês pegarem. O que eu quero contar é o seguinte: o cara estava lá no hospital psiquiátrico e eu não conseguia ter contato com ele. E ele tinha um delírio de perseguição. E aí, então, ele falava assim, está vindo ali, eles estão chegando. Eu não conseguia manter contato com ele. E aí, eu caí na asneira, de frente ao delírio dele, falar, eu estou vendo. Eu sei o que você está sentindo, que eu estou vendo. Ele quase partiu para cima de mim. E eu fiquei numa situação desesperadora. E aí depois na supervisão o médico falou assim, mas bem feito. Você foi querer interferir no delírio dele? Então se tiver alguém delirando do teu lado, deixa delirar. Vai interferir no delírio, vai arrumar confusão aí nessa situação. Tudo isso, né, vai lá, vem cá, para poder ressaltar que o anjo da igreja é este que precisa cuidar de si mesmo, porque é um curador que é ferido. Precisamos agora definir o conceito de saúde mental, que é o estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com momentos estressantes da vida, desenvolver todas as suas habilidades, aprender e trabalhar bem e contribuir para a melhoria de sua comunidade. Essa é a definição da OMS. Então, observem bem que é um estado de bem-estar, mas talvez estado não seja bem a palavra, porque estado pode dar a percepção de que é uma condição estável. E todos nós aqui oscilamos. E graças a Deus por isso. Porque terrível é alguém estar no hospital e aquele aparelho faz pi. Aquela linha reta, não oscila mais. Não oscila mais. A questão é que a saúde mental está nesse recurso interno para poder lidar com os momentos estressantes. São inevitáveis, nós temos eles no trânsito, em casa, na igreja. Isso faz parte. E desenvolver as habilidades e aprender a trabalhar. Então, esta é a condição no que diz respeito ao aspecto da saúde mental. Paulo tinha essa preocupação, cuida-te de ti mesmo. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral. Pastoral é cuidado. E se nós lermos, e você ler a carta de Paulo, observará que em diversos momentos ele fala de cuidado. Como cuidar? Por exemplo, aqui, vamos ler? Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Usa um pouco de vinho. Já se animou, né? Já ficou animadinho. Vamos lá para a questão cultural. Tá? Não vai pegar de lá e trazer para cá, não. Mas tem uma história de um irmão. Ele não era irmão, mas eu estou falando que ele é a história. Em que ele... Dizem que depois que passa dos 50 anos, a gente fica que nem, funcionando que nem pisca-pisca. Ora funciona, ora não funciona, né? Sente dor. E aí não, ele não era irmão, porque ele tomava umas. Então ele, tomando umas, já passando dos 50, problema de próstata, vontade de urinar. Olha o proctologista aí para fazer o exame. Aí vontade de urinar, ele apertado, ele vem, zabutou a presilha, mas ele tem aquela sensação que está se molhando, está mijando nas calças. E o colega dele que estava com ele, também bêbado,
Aí ele falou assim, mas eu estou mal, olha só, não estou nem conseguindo segurar a urina, mas eu abri as calças, o que está acontecendo? Aí o colega dele falou assim, você está mal mesmo, porque está tudo furadinho. Era o cinto, todo furado, o cara está falando que estava vazando, entendeu? Então, nós temos aí as nossas questões na vida. Dá uma risada, gente, a piada, pô, ajuda aí, né? Então, isso para poder destacar, não sei se bem ou mal, mas as enfermidades, as debilidades, as fraquezas, onde Paulo fala que o vinho, ele se constituía como sendo um remédio. Paulo está falando para Timóteo se cuidar por conta das constantes enfermidades e para os problemas, aonde? Do estômago. Qual é o seu órgão chorão? Quando você está nervoso, agitado, aparece aonde no seu corpo? Para muitas pessoas tem a questão do estômago. Você está cheio, permita a expressão, está de saco cheio. Chega em casa, vai comer, não cai bem, fala, eu estou cheio. Né? Você está ali numa situação, você fala assim, eu não estou conseguindo digerir, porque você não está digerindo a situação. São os fenômenos psicossomáticos que aparecem no nosso corpo, ou seja, o sintoma é alguma coisa que denuncia uma disfunção, e boa parte dos fenômenos psicossomáticos, eles estão ligados, eles estão atrelados às questões do nosso estômago, do intestino, uma ligação direta. Dizem que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, está nervoso, está estressado, vai aparecer em algum momento. Vai aparecer. E pelos mais variados sintomas. Precisamos ter atenção. Paulo fala, toma cuidado, por conta das suas constantes enfermidades. Por que Timóteo ficava enfermo com tanta frequência, gente? A gente sabe que ele era jovem. Então, jovem é meio afoito. Não é não? Quer fazer tudo. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Jovem, meio sanguíneo. Mas o que tem Timóteo? Fala da mãe de Timóteo, fala da avó de Timóteo, mas não fala do pai de Timóteo. Será que Timóteo foi criado mimado? O fato é que ele somatizava, digamos, pela via do estômago. Ele tinha lá os problemas que eram constantes, que eram frequentes, não eram ocasionais. E Paulo localiza que o problema estava focado no aspecto no estômago. Então, o cuidado para poder ter com a saúde. Há mais correlação das nossas emoções com o nosso corpo que todo conhecimento científico pode imaginar. Mas, mesmo assim, a indústria farmacêutica insiste em desconsiderar. Tem um remedinho para tudo. Tem não? Pensou? Pensou? Tem um remedinho. Para poder ficar bem. Então, há uma questão de poder tudo falar que é uma parte do corpo que não está funcionando, se tomar esse remédio vai funcionar. Nada contra os medicamentos, eles são ótimos. Ótimos. Mas o que está acontecendo com esta pessoa que está adoecendo? O que está abaixando a imunidade dela? O que está nessa história? O que está ali? Então é claro que tem que insistir em poder falar que o problema é do fígado, como se o fígado fosse uma pessoa. Tira o seu fígado. Vou tratar do fígado. Você não precisa falar fígado. Eu fui um médico há muitos anos atrás com inflamação de garganta. Ele nem pediu para abrir a boca. E nem passou remédio. Eu falei, não vou tomar. O cara não examina. Ele não quer perguntar. O que foi isso? O que você fez? Então, o caminho mais fácil, olha aí,
caminho mais fácil, no entanto, caminho equivocado para poder cuidar dos problemas é poder falar, é o meu fígado, é o meu estômago. Não será uma ansiedade? Eu atendi uma senhora num curso que eu fiz no Hospital Santa Casa da Misericórdia, em psicossomática, que ela estava com uma úlcera no estômago. E os médicos tratando dela. E o nosso papel era atender para conversar, para ouvir. E quando lá, então, eu atendi essa senhora, ela falou, meu filho, a minha vida é assim, ela foi contando a vida dela, de abuso na infância, de pobreza, de miséria. Essa senhora agora tem uma úlcera no estômago. Vamos tratar da úlcera. Mas e aquilo que está alimentando a úlcera? E aquilo que está provocando a úlcera? Então, nada contra a questão dos medicamentos, mas, sem dúvida alguma, o aspecto de nós reconhecermos que nós somos complexos demais. Nós somos complexos. Existem 2 trilhões de galáxias no universo. A Hubble, não sei se a pronúncia certa é essa, detectou. Existem, no entanto, 86 bilhões de neurônios no seu corpo. Cada neurônio pode realizar de 1.000 a 10.000 sinapses. Ou seja, de 86 a 860 trilhões de sinapses. Sabia disso? O corpo humano é mais complexo do que o universo. Muito mais do que o universo. E ainda tem alguns que vão achar que podem voar. Quando o pastor cisma que pode voar. Quando é que o pastor cisma que pode voar? Exemplos. Para ninguém dormir. Exemplos. Que ele cisma que pode voar. Ele marca um compromisso às 10, para poder estar no outro às 11, para poder estar no outro meio-dia. Ele pensa que ele pode voar. Ele não faz pausas, ele não vê o dia por blocos, ele não entende que tem manhã, que tem a tarde, tem a noite, que o papel da noite, no nosso caso, trabalhamos tanto mais na parte da noite, mas tem um período, ele começa, quando ele cisma de poder voar, é quando ele pega uma agenda e ele começa a abarrotar essa agenda. Sabe o que eu fazia no início do ministério? Eu chegava para a igreja e falava assim, meus irmãos, olha que bobice. Nesta semana eu fui visitar a irmã Maria, e aí eu dava o relatório da visita. E depois fui visitar o irmão Antônio, e depois eu fui falar com não sei mais quem. O que eu estava querendo fazer com a igreja? Mostrar serviço. Eu estava querendo mostrar serviço, mostrar para a igreja que eu estava trabalhando. Demorou alguns anos para que eu pudesse me dar conta dessa bobice. Eu não falo mais. Eu não tenho que dar satisfação. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo e deixa que isso surja. E que apareça. Então, quando por vezes nós ouvimos, e não é incomum nós ouvirmos, porque eu estou trabalhando muito, porque eu estou fazendo isso, porque a igreja está crescendo, porque a denominação, porque eu não tenho tempo de dormir, porque eu não tenho tempo de comer, e a gente bate palmas. Não é para bater palma, é para poder ajoelhar, miserável, vamos orar por você, está mal. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Senhor Jesus, você acha que ele teve um ministério estressado? E ele, no ministério terreno, é a pessoa mais interessada em poder alcançar pessoas. Mas ele saía esgoelado? Por que eu e você vamos fazer isso? Se nem Jesus fazia? Então, pastor, ele não voa, mas às vezes ele acha que voa, e aí tem a outra história do mito que é do Dédalo, e Ícaro, porque tem, Dédalo é um engenheiro, e ele faz uma obra, como se fosse um presídio para Minos, colocar os desafetos lá dentro do labirinto. Hoje, como é que é? Cancelar. Se fosse, cancelar. Tá? Coloca no labirinto, seria cancelar o cara, some com ele. E lá tinha um minotauro. O labirinto, a pessoa não tinha como encontrar a saída, e tinha um minotauro, que era metade homem, metade touro, que devorava a pessoa. E aí, então, Dédalo construiu a obra,
Mas então Minos começa a ter a imaginação de que Dédalo está tramando contra ele e joga Dédalo e o filho dele, que é Ícaro, no labirinto. No labirinto não tem mais o Minotauro, porque já teve lá um antes que tinha estado lá com o filho de Ariadne, esqueci o nome dele agora, que conseguiu matar o Minotauro. Mas não tinha saída. E Dédalo, ele é um engenheiro. E qual é a construção dele? A ideia dele: eu vou construir asas, porque a única forma de sair do labirinto é voando. E ele pega então lá madeiras, as aves que passam, as penas que caem, ele pega o do mel que produz as abelhas que produz o mel e tem a cera, cola as penas e coloca para o filho o seguinte: olha, vamos usar essas asas, que é a única maneira de sairmos daqui. Agora preste atenção, você não pode voar muito baixo, ao ponto de poder ser tomado pela umidade da água, do mar, que vai da espuma. Não pode voar muito baixo. Você não pode voar muito alto, porque se voar muito alto, tem a cera e vai descolar. E eles começaram a voar, e aí, diz a história, diz o mito, que Ícaro, encantado em poder ver aquela imensidão do céu, ele vai voando, sem se dar conta que está se aproximando do céu, do sol, até que ele vê que a cera começa a derreter, as penas descolam e ele cai. Somos nós que achamos que podemos voar, que podemos ir lá e ficamos encantados com a igreja, porque a igreja, a sua vida não é só a igreja. Inclusive a igreja não é sua nem minha, é do Senhor Jesus. E se a gente casar com ela é adultério. Então, não alto e não também lá embaixo, preguiçoso, que não trabalha, que não visita, que não... Nada. É a questão de poder entender esse limiar, esse meio termo que nós temos que estar. Pastor, ele não pode se ver como sendo um super, né? Um super pastor, que ele dá conta de tudo, que ele resolve tudo. Eu tenho um canal no YouTube, se vocês quiserem ir lá assistir, que eu falo muito sobre depressão, e eu uso o nome é o meu nome, Ailton Desidério, mas eu coloquei o nome do canal, E aí Pastor, E aí Doutor. Porque na graduação eu atendi um senhor, em que ele é administrador de empresas, e ele chega com a seguinte queixa: eu estou aqui porque eu tenho passado mal frequentemente, eu vou ao médico, e de tantas vezes que eu já fui ao hospital, dessa vez o médico falou o seguinte: procura um psicólogo, porque você não tem nada clínico, você está com pânico, e eu estou aqui por conta disso. E aí ele conta a história dele, ele fala assim para mim: eu vou contar a minha história, porque eu sei que vocês gostam de ouvir história, mas a minha história não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Aí ele fala: o meu pai lutou na Segunda Guerra, meu pai era violento demais, eu detestava meu pai me batia, meu pai batia na minha mãe, e teve uma vez que um ladrão entrou em casa, e meu pai lutou contra o ladrão, e o ladrão deu um tiro na perna dele, e ele teve que ficar na cama ali, imobilizado, durante meses. E quando meu pai estava na cama, eu aproveitei, porque eu mexia com ele, eu xingava ele, porque ele não podia se levantar. Mas teve um dia que eu cheguei na porta do quarto, que eu abri, e eu vi meu pai pendurado na haste do ventilador, enforcado. Aí ele não comenta mais sobre isso. Aí ele termina com a seguinte colocação: e aí, doutor? Essa pergunta que ele me fez, e aí, doutor, foi que me fez ir para a especialização na UF, e depois eu levei para o mestrado na UFRJ, porque ficou latejando: e aí, doutor? Na igreja, uma irmã, e a neta dela se converteu há poucos anos, e na época não era convertida, irmã Araci, ela foi diagnosticada com câncer, e tomada e imobilizada pela situação, ela pega o raio-x, ou a tomografia, e leva, e ela fala assim: pastor, o senhor está vendo alguma coisa aí, pastor? E aí, pastor? Não é assim que as pessoas procuram a gente? Então, e aí? E se eu digo para ela: eu estou vendo isso, não posso falar isso?
Ou seja, eu preciso entender que eu tenho as minhas limitações e preciso entender da ética para poder lidar com as minhas limitações. De acordo com Melo, o esgotamento físico e mental e ainda a solidão são apontados como as principais causas de uma epidemia silenciosa entre pastores. Problema sério, presunção pastoral, ministério glorioso, é só vitória. Ignorância da nossa parte. Que nesse encontro, você não pergunte quantos membros a igreja do colega tem. Que nesse encontro você não pergunta quanto é que ele ganha. E nem fale quanto que você ganha. Que nesse encontro você não diga que teve tantas decisões, ou seja, não estou falando para você não compartilhar as boas notícias, mas para evitar as comparações. Para evitar as comparações. Tanto para você se projetar, porque tem gente que pergunta para você, como é que está a sua igreja? E quando você começa a falar, ela já fala, não, porque a minha está muito boa, porque a minha está... Não deixa nem você falar. Como também, por outro lado, para você não se apequenar. Ah, por que Deus faz com ele e não faz comigo? Por que Zé Maria tem aquele igrejão, tem essa igrejinha? Como é que pode um negócio desse? O que ele tem melhor do que eu? Vou ficar quieto, Zé Maria. Mas, enfim, a gente não pode se comparar. Se for para poder se comparar, é para poder aprender, e aí não é comparação. E isso tem feito com que nós, pastores, vivamos uma vida isolada. Eu estou em crise com esse tempo que a gente está vivendo, muito embora é desafiador, é o único que eu tenho, não posso viver nem ontem nem amanhã. Mas é um tempo em que os heróis estão sendo descaracterizados. Já observaram isso? Eles estão sumindo. Mas quando tinha aquela questão dos heróis, do super-homem, do Batman, todos sofriam de um mal. Qual é o mal? Solidão. Quem se acha super, ou quem se coloca como super, vive sozinho. Porque é ruim conviver com uma pessoa que se acha demais. É muito complicado. Se você se sente muito pequeno, tá? Então, isso não é algo que nos traga saúde emocional. Mata-me de uma vez. Opa, saiu aqui o negócio? Soltou? Mata-me de uma vez. Sabe onde é que está essa expressão? Ela é bíblica. Sabe quem foi que disse? Moisés. E aí eu disse que eu ia falar sobre os pastores novatos. Moisés, quando começou o ministério, era símbolo de um pastor novato, queria dar conta de tudo. Fazer tudo, atender todo mundo, pregar os sermões. Ele não compartilhava o púlpito, era só ele que pregava, era só ele tudo. Quem é que chama Moisés à ordem? É Jetro. E aí, e aí o que aconteceu com Moisés? Que Jetro fala, meu filho, aqui está tua esposa, teus filhos. Quantos de nós esquecemos da nossa casa por conta de ministério, e aqui tem um. Eu tenho 36 anos de ministério, 36 anos de casado, 36 anos de formado. E quando eu comecei a pastorear, eu cometi um erro grave. Eu saía de casa às vezes 5 horas da manhã para a reunião de oração, que era às 6 horas, ficava de 6 às 7 na igreja. Depois tomava café com os irmãos, de 8 até meio-dia, eu ficava lá preparando sermão, fazendo pauta de reunião, almoçava por lá, à tarde eu visitava, à noite eu chegava, ia para o culto, isso em termos de quarta-feira, chegava em casa às 10 horas da noite. A minha filha era recém-nascida. Eu louvo a Deus, o José Maria conhece a minha esposa Simone, gente boa demais. Não é fácil também não, nenhuma esposa é fácil. Não é não? As mulheres chamam a gente ali à ordem. E aí, era para estar separado. Era para estar separado. Quantos vivendo situações assim complicadas porque se dedicaram tanto? Então, vocês que estão começando, prestem atenção.
Toma cuidado com isso. O que vai acontecer com Moisés? Ele vai chegar num momento em que ele vai falar o seguinte: Senhor, mata-me de uma vez. Está lá em Números capítulo 11. Porque ele está esgotado, ele está adoecido. Esse autor aqui, Anselmo Grum, é um teólogo, ele é um monge beneditino, filósofo, eu gosto muito dos livros dele. Ele fala, às vezes, nosso corpo nos mostra que estávamos surdos e não respeitamos a nossa medida. Aí é preciso parar, e o corpo sabe como é que faz isso. Ele sabe como é que põe a gente para poder parar, né? Para poder escutar, para poder se ouvir. Mas não é preciso. Gente, não é preciso ficar doente para poder se cuidar depois. Não é preciso acabar o casamento para poder pensar. Gente, não é preciso. Inclusive, nós na Bíblia temos tantos relatos que não são exemplos assim de relatos, como o adultério de Davi, a história de Salomão, para que nós aprendamos com eles. A gente não tem que passar no mesmo lugar onde pessoas já passaram e viram que não deu certo. Parabéns, pastor Bruno e diretoria, investir em saúde mental, porque durante anos na convenção só se fala de liderança, de capacitação. Isso é importante, mas despreza a pessoa. Despreza a pessoa. Despreza o ser humano chamado pastor. E aí o cara fica só pegando bagagem, mas ele está sem recurso para poder lidar com essa bagagem. Que bom que nós estamos vivendo esse tempo, né, de podermos aprender a lidar com o nosso mundo interior. E aí eu estou caminhando para o final. Medida e desmedida é a palavra híbris. Híbris na filosofia era a palavra usada para poder falar que tem uma linha divisória que marca até onde você pode ir e você não deve ultrapassar. É a medida. No conceito, então, da filosofia, da mitologia, os deuses castigavam aqueles homens que passavam da medida. Híbris, ou ubris, medida e desmedida. É um exercício para cada um de nós. Equilíbrio se tem para perder. Ninguém fica equilibrado, né? Dizem que Sócrates ficava assim, para poder. Não, equilíbrio a gente tem e a gente perde, a gente equilibra de novo. Você tem buscado equilíbrio, irmão? Você tem dosado na tua vida? Você tem procurado passar a linha, a medida, a característica que você tem, a potencialidade que Deus te deu, que você por vezes despreza, olhando para o outro e falando que, porque eu queria ser como aquele colega, porque ele é assim, porque ele... Híbris ou ubris, medida e desmedida, aplica-se para a vida como um todo, aplica-se na nossa vida devocional. Se a gente não parar, irmãos, para nós lermos a Bíblia, para a gente estudar, vai faltar conteúdo, a gente vai dar palha seca no púlpito, e tem muita palha aí, tem muita mensagem idiota aí. O coach tem invadido os púlpitos e tem colocado, você pode, parece até a torcida do Flamengo. E olha que eu sou flamenguista, tem que torcer, porque está mal o negócio. Mas a questão não é isso de você pode, sabe? Você pode. A mensagem do púlpito não é essa. Não é articulação. Vamos investir em pessoas. Vamos investir em uma pessoa. Ela pode dar resultado de 2, 3 outras pessoas. Não vamos abandonar a técnica, a arte, a administração, mas vamos investir em pessoas. É vida na vida, minha gente. É desse jeito. E aí, eu li um autor que ele coloca isso. O hospital está cheio de gente arrependida. Que Deus nos livre dos hospitais. Daqui a um mês, eu estarei no hospital.
para uma cirurgia programada, que eu espero que dê tudo certo e vai dar. Muito embora o irmão, colega aqui, falou que ele fez a mesma cirurgia que não está se dando bem. Mas eu vou me dar bem, em nome de Jesus. Isso me faz lembrar, não sei se você... Eu estava na convenção em Aracaju, eu, pastor Gilson Bifano e pastor Celso e o Clóvis, eu, Gilson Bifano e Clóvis. E o pastor Isaías também na caravana, e o pastor Isaías lá em Porto Seguro pegou um resfriado, ficou mal, e eu fiquei ao lado dele conversando, comprei remédio para ele. Quando chegou em Aracaju, eu estava mal com resfriado. Fui ao médico, lá, um resfriadozinho. E aí eu tomando medicação, nada, só piorando, febre, vômito, tudo. Aí o Gilson, vamos na emergência. Aí fomos na emergência. Aí chegou lá o médico, vou tirar uma chapa aqui do pulmão, tudo. Aí tirou a chapa do pulmão. Aí vem e fala assim para mim, o senhor está fazendo o que aqui? Aí eu falei, eu sou pastor, eu vim para uma convenção. Aí ele falou, então para o senhor a convenção acabou. O senhor vai para o quarto do hotel e não sai de lá porque o senhor está com pneumonia. E eu já tenho um biotipo magro, né? Então quando eu fico abatido, parece que eu estou da Somália mesmo. E aí eu falei, Gilson, pneumonia, cara. Aí o Celso tinha alugado o carro, estava esperando a gente lá fora. Aí o Celso falou assim para mim, e aí, Ailton? Aí eu falei, Celso, eu estou com pneumonia. O Celso que está na glória com o pai. Ele falou assim para mim, e Ailton, se cuida, hein? Porque o Celso, que era o pastor, ele morreu de pneumonia. Tem coisa que a gente não deve falar, né? O colega falou sem querer aqui, mas está tranquilo. Ele não sabia. Mas a questão é o seguinte: você e eu não precisamos ir para um hospital para mudar de vida. Nós somos crentes e não podemos entoar a melô do arrependido. Queria ter trabalhado menos, me esforçado menos. A gente não pode. Se tem que mudar, meu filho, que seja hoje, que seja agora, que não adie. Tome uma decisão, tome uma atitude. É você que gere a sua agenda, não é a agenda que gere você. A igreja não pode te gerenciar. A denominação não pode te gerenciar. Você é gerenciado por Deus para cumprir a obra de Deus, e Deus não vai escravizar você. No mundo espiritual das trevas, o cara está lá e fala, se você não fizer, na jangular, você é cavalo, aqui você é cavalo. No reino de Deus, nós somos ovelhas, todos nós. Amanhã eu vou compartilhar então com vocês sobre as dimensões do cuidado, e aí eu vou falar um pouco sobre esse mal do século 21, que é a depressão. Mas eu acho que eu já me alonguei bem aqui, peço desculpa ter alongado, mas é só para poder destacar. 2 cuidados. Cuida do rebanho, mas cuida de ti mesmo. Irmão, de coração, irmão. Irmão, de coração. Eu não conheço a maioria de vocês aqui. Eu orei, falando, Senhor, o Senhor tem me permitido estudar, ler. Eu gosto de ler, de estudar. Mas eu não quero lá falar de teoria, eu quero falar no coração dos meus colegas. Então eu quero falar para vocês isso, irmão. Se cuidem, irmão. E eu não estou falando como alguém que não se identifica com vocês. Quantas vezes eu já observei na minha vida que eu passei da medida? E sabe de uma coisa, Zé Maria? Eu e você, e mais meia dúzia aqui, ou mais de meia dúzia aqui, estamos mais próximos da porta de saída do que da porta de entrada. Sabe de uma coisa? Sábado agora eu faço 62 anos.
Pode falar, não parece. Me ajuda. 36 de ministério. Eu estou me preparando emocionalmente, eu estou me preparando espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Eu deveria ter começado já há mais tempo, mas estou me preparando para o momento da minha saída. Não sei, mas eu estou me preparando para isso, porque eu sei que eu tenho tempo de validade, e cada um aqui tem tempo de validade. Então, que Deus dê graça para cada um de nós, e que esse acampamento possa nos levar a uma mudança de postura na nossa vida por inteiro, postura espiritual que reflete na nossa vida emocional. Deus abençoe, gente. Muito obrigado.